A mistura dos ingredientes talento, perseverança e foco caiu muito bem em Clodoaldo França, o cara que hoje está no controle do Porto Madeiro, um dos bons restaurantes de João Pessoa. Saído da roça aos 15 anos, ele é um exemplo de empreendedor que primeiro planta, depois colhe. Se eu pudesse dar um título à entrevista do programa de hoje, seria O Sabor da Conquista, por Clodoaldo França. Clodoaldo, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite nosso da nossa produção para participar da gente aqui no Business Club. Eu já te conhecia, tive a sorte e o prazer e o privilégio de te conhecer operando, com a mão na massa, literalmente. Né? E o teu talento de maître, de chefe de cozinha, é uma coisa que João Pessoa conhece. Agora, a gente está aqui juntos hoje para a gente revelar para os empresários que estão em casa os teus outros talentos que pouca gente conhece, que é na gestão de um restaurante. Exatamente. Vocês que agora estão no controle do Porto Madeiro, que é esse lugar lindo, aliás, um dos restaurantes mais bonitos de João Pessoa. Também concordo. Né? E aí, assim, eu queria começar pelo começo mesmo, né? com a tua biografia. Já. De onde é que veio o hoje empresário Clodoaldo França? Primeiro, obrigado, Max, pela oportunidade, né? Legal. E, assim, nós somos, digo nós, minha família, né? Nós somos de uma cidade pequena do interior, chamada São Vicente de Siridó. Né? E acho que mais ou menos em 89, mais ou menos, né? Nós saímos para o Rio à busca de melhora. Né? Meu pai já tinha ido um ano antes e nós ficamos, né? Eu, minha mãe e mais os outros irmãos. São quantos irmãos, Clodoaldo? São eu e mais três, né? Você e mais três? São quatro filhos. Né? O Carlos trabalha contigo aqui? Trabalha comigo. Tá. Né? Tá. E nessa ocasião ele já estava lá junto com meu pai. Carlos? O Carlos. Aí então, assim, terminou, a gente trabalhava na roça realmente. Né? É mesmo? E a gente estava terminando. Meu pai foi no período de abril, mais ou menos, né? E nós ficamos, eu e outro irmão mais novo que eu tenho, nós ficamos para terminar o resto da colheita. Nessa altura você tinha quantos anos de idade? Eu tinha o quê? Acabado de completar 15 anos. Nossa. Né? Aí, mas já trabalhava na roça Desde cedo, Então, assim, a gente foi para o Rio, eu fui sem muita pretensão o que ia fazer, mas fui mais por conta que meus pais foram à busca de uma melhora, né? E chegando lá, com 16 anos, eu já consegui um trabalho no escritório de contabilidade. Trabalhava de office boy. De office boy. Trabalhava só os Aliás, 99% das pessoas de sucesso que eu conheço começaram como office boy. Eu nunca vi tanto office boy famoso, é impressionante. E também, partindo para o outro lado, quem hoje tem, às vezes, uma concessionária de carro, um dia teve um Fusca, né? Exatamente. Um dia começou com um Fusca, é verdade. Mas, assim, eu trabalhava só meio de semana, né, no escritório, e Carlos, que já estava lá, trabalhava em restaurante e conseguiu para mim uma vaga para fazer uns extras em outro restaurante. Certo. E até então eu comecei a gostar. Qual era o restaurante? Na época era a Academia da Cachaça. Tá. Lá no Rio? Lá no Rio, Aí eu comecei a gostar. Depois conheci um rapaz que morava no prédio lá onde eu morava, que trabalhava no Antiquários. No Antiquários. E eu conversando com ele, que já estava trabalhando em restaurante e tal, aí pedi para ele conseguir alguma coisa para mim, lá no Antiquário. No Antiquários. Ele era o quê? Ele era garçom, Ele gerente? era confeiteiro. Confeiteiro do Antiquários. Confeiteiro do Antiquário. Tá. Então, assim, eu falei com ele todo dia, quando eu acho que ele já estava achando um saco. Um saco, esse menino enchendo o saco toda semana pedindo para trabalhar. Coincidia de eu chegar do trabalho, né? Eu ficava um pouquinho lá embaixo, ele subia, quando ele subia eu já falava com ele. Mas, assim, a persistência deu certo, né? Aí passou, o quê? Uns 6 meses, ele chegou para mim e falou: Clodoaldo, surgiu uma vaga lá, mas é de faxineiro. Eu digo: eu topo, não tem problema não. Aí eu fui, no dia seguinte eu fui lá como faxineiro e fiquei um período de uns 6 meses. Aí então precisou depois de um pessoal para ficar na Copa. Você ficou 6 meses fazendo sendo um dos faxineiros? Aí depois precisou de alguém para a Copa e eu fui indicado. Foi para a Copa.
Na Copa. Já subi, mas não... Já subi no primeiro degrau. E da Copa eu passei quase um ano na Copa, né? E tinha ao lado da Copa tem uma outra área que é a parte de lavagem de pratos e copos e talheres, né? E eu fiquei também um período lá, né? Ficava em frente à cozinha e eu ficava observando muito. Aí na parte da cozinha tinha uma área que em poucos restaurantes tem, né? Isso é mais destinado para os hotéis. Sim. Que se chama garde-manger. Garde-manger. Garde-manger, que é uma pessoa especialista para fazer as entradas frias do restaurante. O que são entradas frias? A gente considera carpaccio, ostra, caviar, gaspacho também, que é uma sopa de tomate fria, que pouca gente conhece, né? Então, e daí outras E a área onde você lavava os copos e os pratos era do lado do garde-manger? Do lado do garde-manger. Do lado não, em frente. Em frente. E eu tu ficava lá lavando os copos e olhando? Aí olhando o cara montando, preparando ali, eu digo, rapaz, eu sei fazer esse negócio. É mesmo? Você achou? Eu achei que se eu for fazer, eu faço, né? Aí eu achava bonito que quebrava um gelo, né? Aquele gelo escama e fazia a camada, montava para algumas entradas. Aquilo visualmente te chamou a atenção? Chamou a atenção. Aí eu fui, depois da lavagem de prato, eu fui para lá. E fiquei... Subiu mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E fiquei aí um período de 8 meses, mais ou menos. Né? Aí comecei a ficar curioso por outras áreas da cozinha. Aí falei com o chefe de cozinha. Nesse momento você já se sentia chefe? Assim, você dizia, pai, eu acho que eu tenho um talento para esse negócio, eu quero ser isso. Não, assim, né, não é que me sentia chefe, como até hoje eu não me sinto um chefe por completo. Eu acho que cada dia na culinária você aprende uma coisa. Sem dúvida. Né? Então acho que isso não só na rede hoteleira, né, mas em todos os outros segmentos você nunca se deve achar... Que está completo. Você tem que se achar, primeiramente, eu acho que competente. Você sendo competente, você chega a qualquer... Então, assim, eu me achava capaz de fazer algo a mais, né? Você nunca teve dúvida que você podia? Não, nunca pensei negativo. Eu sempre pensei positivo. Por mais que desse errado, mas eu voltava e fazia, né? Tentava Errei dessa vez, vou tentar de novo. Né? Eu uso muitas vezes para minha carreira profissional, às vezes um ditado que até o famoso Ayrton Senna tinha, né? Que às vezes quando ele ia correr, era assim, 60 voltas, se ele desse 2, ele disse, só falta 58. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu andava muito, nunca fui piloto, né? Mas assim, mas eu sei... Pelo menos na sua carreira você foi piloto. Mas eu errei agora, assim, mas eu não vou errar de novo, digamos, né? Então, é mais ou menos... Então, assim, eu fui... Quando eu cheguei, fiquei curioso na outra parte da cozinha, aí, por coincidência, o restaurante estava pagando um curso de gastronomia para os novatos que estavam lá na cozinha e também porque ia abrir já o restaurante em São Paulo. Tá. Né? Que fica lá na Alameda Lorena, né? Então, assim, eu me enquadrei no meio e eu fui para Angra dos Reis, né? Para a gente fazer o curso de gastronomia e para mim foi muito bom. Quanto tempo levou esse curso, Clodoaldo? Levou 90 dias. 90 dias. Né? Então, quando eu voltei, eu fiquei na cozinha já fazendo a parte quente, que é a parte de chapa, né, a parte de grelhados. E depois fui para a parte de preparação de pratos, que é onde você pega toda a afinação, né, em preparar um arroz, preparar um... E isso foi outro passo acima que você deu. Isso dentro da cozinha. Ou seja, cada passo desse era aumento de salário, um pouco mais de tranquilidade. Nem sempre, porque assim... Eu não estava avisando muito, eu era solteiro, não tinha nem namorada na época. Não dava tempo. Não dava tempo. Então, assim, eu não me preocupava muito com o salário, né? Então, quando eu já estava um período na parte da cozinha, na parte de preparação de pratos, eu via um rapaz do salão, bem vestido, de paletó, de gravata e tal. Eu digo, rapaz, eu quero... conhecer o salão. E às vezes eu chegava mais cedo no restaurante. Tudo seu é assim, né? Você fica olhando e vai lá, né? Aí eu chegava mais cedo às vezes no restaurante e pedia ao rapaz lá para entrar, para ficar olhando a montagem de mesa, né? Como era que o cara atendia e tal. Tá. Só que essa parte do salão você vai contar já. No próximo bloco a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí que o Clodoaldo vai contar já. Como foi que ele foi para o salão do Antiquários e de lá assumiu o controle do Porto Madeiro. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.